Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos faça crescer e abundar no conhecimento de Deus, o conhecimento que salva, o conhecimento que nos foi revelado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi por isso também que ele foi enviado para nos libertar e salvar. Amados, hoje, domingo, iniciamos aqui uma nova lição, juntamente com a nova semana, e vamos para a última lição do livro de Romanos, a lição número 26. O título é As Últimas Palavras de Paulo, ali no livro de Romanos. Como é que ele se despede, pelo menos na escrita, temporariamente, antes de os encontrá-lo pessoalmente, que era, a sua intenção. Últimas palavras de Paulo. O verso síntese está no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 27, que diz assim: Eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Vejam, meus amados, que esse texto aqui é uma continuidade, obviamente, de um contexto anterior, e é exatamente o que nós estudamos na semana passada. Concluímos o estudo da semana passada, quando Paulo disse que fez uma arrecadação, de dinheiro, de coisas materiais, talvez roupas e outras coisas mais, na região da Macedônia e da Acaia, que é uma região gentílica dos gentios, e estava se dirigindo para Jerusalém para atender às necessidades dos santos em Jerusalém. Esse é o contexto anterior. Então, quando Paulo começa esse versículo dizendo eles tiveram prazer nisso, Paulo está dizendo os gentios, que hoje são cristãos lá na Acaia e na Macedônia, fizeram uma cota, se cotizaram, juntaram aqui um monte de ajudas que eu estou levando primeiro para Jerusalém e, obviamente, só depois que eu tiver resolvido isso, que estiver indo em direção à Espanha, então eu passo aí em Roma e fico um tempo aí com os irmãos. É basicamente isso. Paulo está dizendo aqui que os gentios que estão mandando essa ajuda para os santos judeus em Jerusalém, que se tornaram cristãos, judeus por descendência, por naturalidade, mas na verdade eram cristãos em relação à crença, Então Paulo, quando cita judeu aqui, não está falando da crença do judaísmo. Paulo está falando aqui dos judeus naturais, os que são descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e Judá, ou aqueles que se fizeram judeus, obviamente. Então vejam que ele está dizendo, olha, os gentios tiveram prazer nisso, tiveram prazer em mandar sua ajuda. E Paulo está dizendo que é extremamente justo isso. Por quê? Porque Paulo está dizendo que os gentios são devedores. Que coisa bonita, Para que ninguém pense aqui que Paulo, quando pega firme contra os costumes e as tradições judaicas que estavam indo além das escrituras sagradas, estavam muito apegados à coisa física e se esquecendo do principal, que era o entendimento espiritual da verdadeira vontade de Deus, que está no Espírito. Paulo não está aqui condenando o povo judeu, Paulo não está criando aqui um antissemitismo, claro, ele está atirando contra o próprio pé, Paulo estaria contra si mesmo, porque também ele era... Não, Paulo está aqui querendo aqui um equilíbrio, justamente para que não haja excessos, como havia no tempo de Jesus Cristo, os judeus naturais, como ele, Cristo, era judeu, como Jesus era judeu. Então, veja bem, meus amados irmãos, que ali os costumes e as tradições dos judeus, Cristo disse que eles estavam anulando a verdadeira lei de Deus, que era espiritual, que era o entendimento espiritual. E eles, presos à letra morta, como diz Paulo, estavam criando esse problema.
Então, os verdadeiros aqui cristãos, né, os que serviam a Cristo, os cristãos lá da Acaia, da Macedônia, os gentios, se sentiam devedores. Devedores por quê? Algum judeu morreu por ele? Não. Algum judeu tinha alguma coisa especial que Deus não pudesse dar? Não. Mas por que Paulo disse se sente devedores? Por uma questão de honra, por uma questão de fraternidade, por uma questão de sensibilidade espiritual, por entender que eles, né, eram um povo que Deus chamou, né? Eles estão reconhecendo ali, igual Davi reconheceu, olha, Saul já havia se apostatado, estava tentando matar Davi algumas vezes já, né? Saul era alguém tido por muita gente como alguém já que não servia mais para nada, era alguém um caráter duvidoso e tal. Mas Davi, por reconhecer que um dia Saul tinha sido ungido por Deus, né? Tinha sido um homem escolhido por Deus para aquela função, Saul falou assim, olha, Davi falou assim, como se fosse, vou colocar nas minhas palavras de hoje, né? Na nossa linguagem coloquial de hoje. É como se Davi dissesse assim, Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor. Saul já não era mais ungido do Senhor. Quem estava na mente dele agora era o espírito de demônios que o perturbava de noite. Não era mais ungido, ele havia rejeitado isso. Mas só por um fato de um dia ele ter sido. Então aqui, olha, os gentios devem reconhecer que Deus enviou muitas verdades através desse povo. Muitos foram os profetas judeus que Deus usou para trazer aquelas escrituras sagradas. Né? Então, Paulo está falando devedor nesse sentido. Reconhecer que, através daquele povo, né? Através de um judeu chamado Jesus Cristo, eles chegaram a esse conhecimento maravilhoso. Né? Então, esse tipo de dívida, entre aspas, né? Que Paulo está usando aqui uma figura de linguagem para ver o quanto esse povo judeu, esse povo gentil que estava se convertendo, era sensível às coisas espirituais, né? Haviam sido tocados pelo Espírito de Cristo, né? E ele diz assim, olha, e agora nós vivemos isso claramente, se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, quais são as bênçãos espirituais que foi dada aos judeus? Aquela palavra, embora muitos judeus não tenham tido um discernimento espiritual da mensagem, os gentios estavam tendo agora, e eles participam disso, né? E aí ele diz que os gentios devem servir aos judeus. Na verdade, os gentios, o judeu, o gentio, qualquer pessoa de qualquer etnia, deve servir a todos. Nós estamos aqui para servir. Jesus veio servir os seus inimigos, né? Imagine, né? Veio buscar e salvar o que se havia perdido, e todos nós, com os nossos pecados, nos tornamos inimigos de Cristo, né? Então, devemos ter isso aqui em mente. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição, que traz aqui o seguinte questionamento. Como Paulo esperava visitar os irmãos em Cristo que encontravam-se em Roma, que se encontravam em Roma, né? Romanos 15, 28, 29 diz assim, assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha, visitarei vocês de passagem, sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Que coisa linda, não? Paulo está dizendo assim, olha, eu quero muito ir visitar vocês, estar com vocês, participar das bênçãos de vocês, comunicar aquilo que Cristo tem através de mim para comunicar a vocês, compartilhar dos testemunhos, né, que Paulo tinha para dar e ouvir os testemunhos dele, porque Paulo já declarou claramente que era animado, fortalecido com o testemunho das pessoas, das igrejas, né, da obra que estava sendo feita. Como todo ser humano, como todo cristão, né, ele se anima e se fortalece com o testemunho verdadeiro, aonde se percebe claramente a mão de Deus através de Cristo atuando e fazendo com que a igreja vença.
Pois bem, meus amados, ele diz bem claro, tem essa tarefa para completar. Qual era a tarefa? Ir até Jerusalém, levar a ajuda que ele havia recolhido dos gentios na Macedônia e na Acaia, entregar lá os santos pobres, lá em Jerusalém, como ele deixou bem claro aqui no contexto anterior, no versículo anterior. E aí, Paulo diz, depois que eu tiver feito isso, eu preciso ir à Espanha, evangelizar, obviamente, um grupo de mais gentios, né? Irei à Espanha. Quando eu estiver indo à Espanha, eu vou ter que passar por aí, por Roma, aí eu vou visitar vocês, né? O que Paulo fala de visita, de passagem, não é aquela visita que olhou para a igreja e falou assim, tchau, vou passar aqui meia hora e vamos embora tomar uma água aqui e sigo, não. Essa visita que ele fala aqui é uma visita demorada. Estar com os irmãos durante 6 meses, um ano, né? Era uma visita demorada, né? E o mais bonito aqui, quando Paulo fala isso, é que ele diz que vai na plenitude da bênção de Cristo, né? Que coisa linda, né? Vai na plenitude. Por que Paulo tem essa certeza de que vai na plenitude? Devido à fé genuína que foi crescendo em seu coração, ele foi adquirindo essa certeza, né? Essa certeza de que ele iria na plenitude. Ou seja, ele ia na capacidade máxima do que a sua mente poderia assimilar, do que o seu corpo poderia sentir, do que a sua fé poderia suportar de sofrimento, de tentação, né? Porque não era fácil para ele chegar até lá. Eram muitos sofrimentos, né? Muitas dificuldades. Não é como hoje, que nós temos toda a tecnologia, todo o conforto para fazer uma viagem rápida, né? Sem perigo, sem riscos. Qualquer viagem naquele tempo, uma viagem de uma cidade para outra pequena, próxima, que levaria 4, 5 horas, já era muito risco, né? Imagine uma viagem longa dessa, né? De Jerusalém até Roma, né? Com os barcos frágeis daquela época, né? Com a navegação sem tecnologia, né? Exposta a tempestades e tantas outras dificuldades que tinha, né? Mas Paulo, quando diz que vai na plenitude da bênção, não importa o que vai acontecer no início da viagem, no meio ou no fim. Ele sabe que se ele chegar lá, se o Senhor permitir que ele chegasse lá para congregar, para compartilhar das bênçãos com os irmãos, aí, meus amados, eles saberiam que seriam, né, na bênção, na plenitude. O próprio Paulo vai dizer o seguinte, aqui no livro de Romanos, né? Ele vai dizer que nós devemos viver na perfeição na qual alcançamos. O que ele quer dizer com isso? Imagine que uma perfeição ela tem que alcançar uma nota 100. Mas na minha jornada, o conhecimento que eu obtive, que foram obtidos até aquele momento, ele pode me chegar no máximo a uma nota de 40 pontos. Para 100 falta 60 ainda. Então eu atingi 40 pontos. Eu não atingi 50 pontos, 60, porque eu não conheço ainda. Eu preciso que o Senhor me revele. E depois da revelação vem o entendimento, do entendimento vem a prática daquilo que eu compreendi. É um processo natural de crescimento. Por isso que a Bíblia manda eu crescer no conhecimento e na graça. Crescer na fé também, né? A Bíblia fala nisso. Então, quando Paulo diz que a gente deve viver naquela perfeição, é que se eu conheço o suficiente apenas para pontuar 40 pontos, então eu estou naquela perfeição. Se eu conheço para 60 pontos, eu estou naquela. O importante é viver naquele conhecimento que eu obtive em plena fidelidade. Isso é o que Paulo fala de plenitude. Então não é que Paulo, chegando lá em Roma, ele já tinha atingido 100%. Não. Quando ele for para se ele chegasse na Espanha,
ele ia aprender muito mais, iria continuar crescendo. E é isso que ele se refere como perfeição, e é isso que ele se refere aqui como plenitude da bênção. Portanto, meus amados, hoje cada um de nós pode estar vivendo na plenitude da bênção. O que é que vai determinar isso? A minha fé. Isso não importa se eu esteja passando por uma prova, se eu esteja passando por um momento de tranquilidade, se eu esteja passando por um momento de escassez ou por um momento de abundância. O importante é que a fé vai me dizer se eu estou na plenitude da bênção ou não. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. Com que humilde declaração o apóstolo Paulo revela suas carências, ou as suas deficiências, ou as suas necessidades, né? As suas fragilidades. Vamos ver aqui em Romanos 15, versículo 30. Paulo diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor no Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Veja, meus amados, aqui, que exemplo o apóstolo Paulo está dando a todos nós, mas, sobretudo, um exemplo e um testemunho que ele deixa para aqueles que realizam alguma obra, algum ministério, ou que, na ideia moderna, eles sejam alguma espécie de liderança religiosa. Aqueles que, de alguma forma, têm testemunhado ou têm declarado com a sua boca que é um líder, que é um pastor, que é um evangelista, que é isso ou que é aquilo. A ideia que o mundo passa é que um líder, ele não pode estar se expondo para o mundo, apresentando as suas deficiências, porque as pessoas não confiam em alguém que se apresenta com fragilidade. É por isso que nos cursos, por exemplo, de oratória, de comunicação, que as igrejas dão por aí, elas orientam que as pessoas, quando vão subir ao púlpito para pregar, para ensinar alguma coisa, elas nunca peçam desculpa. Não só porque o que ela vai pregar vem de Deus, é como se Deus pedisse desculpa por dizer a verdade, não é isso. Mas porque elas estão mostrando fragilidade. Eu digo, se você vai falar alguma coisa que você vai pedir desculpa, então nem fale, que já é coisa errada. Começa pedindo desculpa, né? Então essa é a ideia, a estratégia do homem, né? Da questão do ser humano, porque eles entendem que um líder ele tem que se apresentar como forte, ele é forte. Mesmo sendo fraco, mesmo tendo dever, ele não pode apresentar nada que diga que ele é frágil, que ele tem debilidades, porque senão o povo não confia nele, porque senão o povo não vai confiar sua vida nele, não vai escutá-lo, porque ele é tão fraco quanto os outros, né? Mas isso é um verdadeiro engodo. Isso só funciona para as instituições religiosas que têm um projeto de dominação. Isso só funciona para pastores que têm a intenção de criar um rebanho de pessoas totalmente dependentes dele ou deles, para que essas pessoas, ao se tornar dependentes, sejam exploradas, paguem por isso, por essa dependência. Mas não é assim nas Escrituras Sagradas. O maior de todos os líderes, o único exemplo e padrão de justiça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, ele nunca teve medo de apresentar as suas deficiências como ser humano para os seus discípulos. Nunca teve medo de dizer que estava com sono, com fome, né? Nunca teve medo de dizer isso. Nunca teve medo de dizer assim, Pedro, Tiago e João, vem orar comigo, que eu não estou suportando não, é muito pesado para mim, chegue. O que ele faz, ele não tem medo de fazer isso. Ele não tem medo, né?
E então, essa beleza que nós temos aqui nas Escrituras é justamente uma verdade absoluta que tem sido esquecida, não tem sido restaurada por aqueles que se dizem teólogos, doutores da verdade, né? Infelizmente, é que todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas carências. Vivemos numa religião, hoje, um cristianismo de fachada, que pessoas completamente desonestas, pessoas completamente que vivem pelo dinheiro e pela ganância deste mundo, têm colocado a mão na cabeça de outras pessoas e têm cobrado R$ 1.000, 2.000, depende da fama, né? 50 mil, 100 mil, para botar a mão na cabeça de outra pessoa e dizer assim, eu estou te ungindo apóstolo. Olha, ninguém é apóstolo. Só quem pode escolher um apóstolo é o próprio Cristo. E ele não está aqui mais para isso. Fisicamente, não. Ele está aqui espiritualmente, na mente de cada um. Para ele escolher Paulo como apóstolo, ele teve que aparecer em glória e falar, você me persegue por quê? E escolheu ali Paulo. E tem muita gente enganando e sendo enganada, se deixando enganar também, com esse mito. Tem gente cobrando aí, né, no baixo clero, nas favelas do Brasil, cobrando R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000 para ungir o outro apóstolo. E o coitado pensa que é apóstolo. Não passa de um apóstata e pensa que é um apóstolo. Outros lançam mão do título de bispo, outros lançam mão do título de pastor, quando na verdade ele não tem condição de ser nem uma ovelha, ser nem um membro, porque não tem caráter moral, não tem moral para isso. Não tem espírito de sacrifício para se tornar um servo de Cristo, porque apóstolo é servo, bispo é servo, e não título de liderança. Não é isso? Então, meus amados, quando Paulo chega aqui, para mim, o maior de todos os apóstolos no sentido em quantidade de serviço, em quantidade de sacrifício. Em outras questões, tem outros apóstolos que são maiores. Pedro é maior numa coisa, João é maior noutra, né? Tiago é maior noutra, e cada um, né? Mas Paulo, em relação à obra no meio dos gentios, não tem ninguém maior do que Paulo, não. Dos apóstolos, não. Né? E aí, meus amados, vejam bem. Então, esse homem gigante na fé, que nós precisamos dar honra a quem tem honra, né? Não estamos exaltando Paulo acima de Cristo, como não exaltamos Cristo acima de Deus o Pai, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Ei, eu estou precisando das orações de vocês. Se unam a mim na minha luta, porque a luta não era pequena, não. A luta de Paulo não era contra os chicotes, né, dos romanos e nem a maledicência dos líderes judeus que tentavam acusá-lo para matá-lo. A luta de Paulo era muito grande, porque primeiro ele lutava contra ele mesmo, ele deixa bem claro. O mal que eu não quero fazer, esse luta em mim para que eu faça ele. Paulo lutava com hostes e principados nas regiões celestiais, como ele mesmo diz, na sua mente era uma luta diária. E a pior das lutas não eram do público externo, dos romanos ou dos judeus, líderes judeus, não. Mas de muitos cristãos infiltrados no seu próprio meio, que ele chamou de falsos irmãos, usados por Satanás para atrapalhar a obra, o ministério que Jesus tinha confiado nas mãos de Paulo. Então eram muitas dificuldades. A dificuldade aqui não era fome, não era sede, não era nudez. A dificuldade não era o que ele sentia na sua própria carne, mas as lutas que Paulo precisava enfrentar. Então, quando ele pede aqui que se unam na minha luta, né, orando em meu favor, Paulo está dizendo claramente que ele era tão carente da ajuda de Deus, de Cristo, quanto todos os outros a quem ele pregava.